Autoriza o árbitro Patrício Poli. Riascos parte pra bola. Ele vai com o pé direito, bateu dentro. Defendeu o Vitor. Defendeu o Vitor. Defendeu o Vitor. Defendeu o Vitor. Bom dia, boa tarde, boa noite, você ouvinte do futebol na América Latina, seja bem-vindo ao nosso podcast. Você acaba de ouvir na nossa vinheta de hoje a narração de Oswaldo Reis, o Pequetito, lenda das rádios de Minas Gerais, do jogo Atlético Mineiro e Tijuana na Libertadores de 2013, uma defesaça do Vitor no final do jogo e todo o enredo da partida glamorizou o momento e por isso, na minha opinião, claro, foi a melhor narração da década e merece todas as homenagens. Mas, falando de década, falando de futebol, vou deixar para você, fala aí, Joey, qual vai ser o nosso assunto de hoje? Exatamente, Gustavo. Um grande oi para meu amigo latino-americano, um grande oi para minha amiga latino-americana. É um grande prazer estar conversando com vocês em mais um episódio desse podcast. E pois é, Gustavo, hoje a gente vai falar dos maiores e melhores times da década, né? A gente, claro, pegando os anos de 2011 até o ano de 2020, que é o que se considera realmente essa década, seria a contagem correta da década. E a gente vai falar e comentar rapidamente sobre os 3 maiores times, maiores e melhores times que houve na América Latina, mais 3 menções honrosas, porque você vai concordar comigo, Gustavo, porque é muito complicado definir qual é o maior e melhor, né? Porque são muitas histórias, são muitas estatísticas também, inclusive, amigo ouvinte, até uma coisa, até um dos critérios que a gente propôs, é que eu não sei o ranking do Gustavo não sabe o meu ranking, né? Até mesmo os nossos critérios são muito particulares quando eu apresentar o meu ranking. Eu vou apresentar para você quais foram os meus critérios, mas vamos lá, vai ser uma discussão muito legal, né, Gustavo? Exatamente, Joey. E antes da gente começar, é bom lembrar que hoje é dia 31 de dezembro, então vou, claro, desejar próspero ano novo para os nossos ouvintes. E vocês podem esperar que vem muitas novidades por aí ano que vem, mas, voltando aqui para o nosso assunto, vou começar a explicar os critérios que separei, tá, Joey? Para escolher meus times favoritos da década. Primeiramente, quero alertar aqui ao ouvinte que não vou falar dos times mais vitoriosos da década ou os times de maior sucesso nessa década, até porque seria um ranking de uma análise muito fria, sem levar em conta as histórias e o folclore por trás dos clubes da América Latina. E como a ideia do nosso podcast é sempre trazer o contraditório, trazer histórias, a cultura latina, eu separei aqui 3 times que mais me marcaram nessa década. Vou falar aqui de elencos que em uma temporada conseguiram marcar a história do clube e conseguiram desenvolver um futebol que me obrigou a ter uma relação afetuosa com esses times, né? E segundamente, quero falar que meu top 3 é de escolha pessoal, tá? Você, ouvinte latino, pode interagir com a gente nas nossas redes sociais. Aqui todo mundo se respeita, até porque temos inúmeros times que marcaram cada um de nós, não é mesmo, Joey? Pois é, amigo ouvinte. Feliz ano novo para vocês, que tenha a ver muita felicidade, muita luz e muitas realizações, além, claro, de muito futebol latino para a gente estar debatendo também. Eu vou um pouco contra aos critérios do Gustavo, não no sentido de discordar, mas meus critérios são diferentes. Claro, as histórias, os elencos também foram importantes para eu poder definir meu top 3, mas
eu também resolvi levar em conta as conquistas, porque times grandes, times tradicionais também se fazem por conquistas, né? E é o que deixa o torcedor alegre, sabe? Às vezes tem um torcedor de times grandes, times tradicionais, mas que tem tanto tempo que não ganha um título. E o torcedor quer isso, é título, quer comemorar, quer poder fazer piada com um colega de trabalho, com um colega de escola, de faculdade, quer sentar na sua casa ou no barzinho para poder comemorar o título do seu time. Aí eu baseei as escolhas dos meus 3 times em cima disso, né? De conquistas, claro, elencos, a qualidade técnica dos elencos também. De certa forma, a história também, até eu tenho um apelo emocional. Com alguns desses times eu tenho um apelo emocional, mas até mesmo para não soar clubista, eu pus com aspectos mais técnicos também, para não entrar. E de fato, é um critério pessoal, são escolhas pessoais. O debate vale muito, na minha opinião. Inclusive, algumas escolhas minhas podem até soar um pouco polêmicas, e talvez o ouvinte venha botar uma opção, uma escolha, um time que poderia de fato entrar, né? Pode ser um debate bem legal, até nas nossas redes sociais, Twitter, e também no Instagram. E também para vocês compartilharem com seus amigos, para vocês debaterem entre si também, né? Decidir quais são os 3 maiores times da América Latina. E só fazendo uma conclusão aqui, até sobre essas escolhas, foi difícil. Foi muito difícil, porque, sabe, quando fica empatado, tanto que a diferença para mim é muito diminuta, tanto que o terceiro colocado pode ser muito bem o primeiro, o segundo pode ser o terceiro, o segundo pode ser o primeiro, né? Fora também as menções honrosas que também poderiam ter entrado nessa lista, porque realmente a América Latina nessa década ofereceu times grandiosos e times vencedores e dominantes em suas ligas domésticas, em suas copas domésticas e também nas competições continentais da América Latina. Pois é, Joey, acabei falando de histórias, né, e folclores do futebol latino porque acabei separando o clube que julgo ter a história mais importante entre os clubes da Colômbia, que foi o Atlético Nacional de 2016. Provavelmente você vai concordar comigo, né, do jeito que você é clubista, mas eu vou explicar ao ouvinte o porquê dessa decisão, né? Além, claro, de ter um time com boas peças que brilharam naquela Libertadores, é bom explicar ao ouvinte a importância daquele título para o futebol colombiano. Todo o contexto da época favorece o que eu vou falar agora. Primeiramente, o Atlético Nacional era um clube que há muito tempo sofria o estigma de um clube sujo aos olhos da imprensa latino-americana, primeiro por ter ligações com o cartel de Pablo Escobar e do famoso cartel de drogas de Medellín nos anos 80 e 90. O título da Libertadores de 89, por exemplo, é cercado de controvérsias. Há suspeitas de que o Escobar tenha subornado árbitros e jogadores durante esta e outras competições da época. O mesmo teria ocorrido com as equipes de Cali, por ordem do outro grande cartel do país, numa época que o futebol colombiano era extremamente associado às páginas policiais, em que inclusive árbitros e jogadores foram assassinados. Inclusive vale muito um podcast falando sobre isso, né, sobre violência e futebol. Mas, voltando aqui sobre o Atlético Nacional, esse título de 2016 conseguiu desvincular a imagem do futebol colombiano a um futebol trapaceiro ou algo do tipo. Até porque dentro do futebol colombiano era apresentado um futebol de grande categoria. Não à toa o título do Atlético Nacional, que naquela época tinha feito 134 gols em 77 jogos. Além disso, a equipe faturou a Superliga da Colômbia, a Copa da Colômbia e a Copa Libertadores. E chegou a decisão, né, da Copa Sul-Americana, que acredito eu tenha triunfado o time naquele ano. Claro que todo aquele episódio do voo da Lamia envolvendo a Chapecoense foi muito marcante, dói em todos nós até hoje,
Mas a atitude do Atlético Nacional concedendo o título à Chapecoense depois de toda aquela tragédia humanitária, né, acolheu o coração de muita gente que ama o futebol latino. E esse episódio, eu acredito eu, que tenha sido a maior atitude de fair play na história do futebol mundial. E essa atitude estreitou laços diplomáticos entre Brasil e Colômbia. Mas eu acredito que tenha faltado o título do Mundial, né? Até por isso ele não está entre os meus 2 favoritos. Porque ele acabou saindo muito cedo do Mundial de Clubes, né? Tinha perdido muitas peças importantes antes da competição. Vou só listar uns aqui, né? O Marlos Moreno, que foi para o Manchester City, que acabou não se firmando na Europa. O Ibarbo, o Copete, que foi para o Santos, né? O zagueiro Davinson Sanches, que acredito eu que era o jogador mais talentoso daquele time, que foi para o Ajax e hoje é um zagueiro super seguro no Tottenham. Então, assim, acredito eu que se tivesse esses jogadores, teria muitas chances de ir para a final e brigar de igual para igual contra aquele Real Madrid galáctico do Cristiano Ronaldo e companhia, né? Claro que a gente não volta no tempo para saber, mas essas suposições são sempre importantes para alimentar o folclore por trás desses times, não é, Joey? Não acredito, cara. Eu tô rindo porque o Atlético Nacional tá na minha lista. Eu vou até aproveitar a oportunidade e vou falar sobre o Atlético Nacional, porque ele de fato tá na minha lista. Eu coloquei ele em terceiro, claro, entre o terceiro maior time dessa década. Quando eu havia comentado que tinha havia um time que eu coloquei por uma questão emocional, eu coloquei justamente esse, o Atlético Nacional, né? Justamente por essa questão da Chapecoense, que pra mim foi, assim, foi a atitude mais nobre que eu vi de um clube para com outro, assim na minha vida, né? De todas que eu vi, essa foi a atitude mais nobre. Isso por si só já pra mim colocaria no mínimo o Atlético Nacional nas menções honrosas, né? E abrindo só mais um parêntese sobre esse elenco campeão de 2016, tinha mais 2 caras que eu gosto muito, que era o Franco Armani, goleiro, que hoje está no River Plate, né? E o Christian Borja, que talvez o torcedor palmeirense tenha lembranças ruins dele, né, por não ter vingado aqui no Palmeiras, mas né, nessa temporada no Atlético Nacional ele comeu a bola, cara. Comeu a bola, assim, foi craque. Foi craque. Essa temporada do Christian Borja pelo Atlético Nacional foi surreal. Assim, ver ao pornográfico, né? Mas enfim, eu escolhi o Atlético Nacional além dessa questão emocional também, e também eu escolhi por questão de títulos, né? Porque além de você ter comentado dos títulos de 2016, o vice da Copa Sul-Americana e a vitória da Libertadores, né? E também a Copa da Colômbia de 2016, o Atlético Nacional venceu a Recopa Sul-Americana em 2017, venceu os campeonatos colombianos de 2011, 2013, 2014 e 2015 e também a Copa da Colômbia de 2012, 2013 e 2018. Além, claro, de 2 vice-campeonatos da Sul-Americana, além daquela de 2016 que eu havia comentado, também de 2014. Eu também gostaria de destacar os 2 técnicos que para mim são técnicos históricos do Atlético Nacional, que é o Juan Carlos Osório, né, que até treinou o São Paulo em 2015, e o Reinaldo Rueda, treinador que já treinou o Flamengo em 2017, que até em seu curto espaço de tempo ele chegou a um bom resultado com o Flamengo, que é o vice-campeonato da Copa Sul-Americana, que perdeu em cima do Independiente da Argentina, né? Inclusive o Rueda hoje, embora esteja treinando a seleção do Chile, ele está sendo super cotado para treinar a seleção da Colômbia, né? E sim, mas para mim o treinador que teve mais êxito foi o Osório, né? Porque ele se manteve mais tempo no cargo. O Rueda, embora ele tenha tido êxitos maravilhosos com futebol bastante ofensivo e encantador, ele ficou só 2 anos, foi de 2015 a 2017. Já o Rueda não, foi de 2012
O Osório foi de 2011 até 2015, ele até o Rueda entrou no lugar do Osório, mas o Osório ganhou mais títulos, ganhou uma porrada de campeonatos nacionais e Copas da Colômbia, além do vice-campeonato na Sul-Americana, né? E o que é engraçado, porque ambos se destacaram por esse futebol ofensivo, né? Até o Osório tinha alguns problemas com os jogadores devido à sua exigência em campo, mas esse Atlético Nacional é encantador, e não só pela mística dele, não só por ter sido responsável por ter tirado essa estigma ruim, e por mim mesmo, de ser uma forma clubista tão um pouco injusta do futebol colombiano, de ser trapaceiro e etc, mas e também tirou esse estigma trapaceiro com um bom futebol, com um futebol ofensivo, com um futebol bonito pra frente, né? Um futebol encantador, por sinal. Claro, pode parecer de uma forma clubista, mas vale muito a pena acompanhar esse Atlético Nacional de 2011 até 2017, início de 2018, porque aí depois, infelizmente, deu uma caída enorme no Atlético Nacional, até o Osório voltou no final de 2019 para o Atlético Nacional e acabou sendo demitido por maus resultados. Para mim, não é culpa só do Osório, porque a própria diretoria tá uma bagunça, junto que também formaram um elenco ruim, um elenco péssimo, e nos playoffs agora do campeonato colombiano eles começam a tomar uma surra, né? Foi uma partida terrível, assim. Que aquele 3-0 foi complicado. Eu falo até de uma forma clubista, com ódio, mas vamos lá, né? Vamos torcer para que venha uma reformulação nesse elenco. Eu tô até gostando de ver, né? Agora entrou até o técnico brasileiro, Alexandre Guimarães, para poder treinar o Atlético Nacional. Alexandre Guimarães, inclusive, que treinou a seleção da Costa Rica na Copa do Mundo. E sim, Gustavo, seria um prazer para mim fazer um podcast, né, sobre esse Atlético Nacional. Seria fantástico. Mas vai daí, Gustavo, qual é o seu segundo lugar? Pois é, Joey, antes da gente falar aqui do nosso segundo lugar, eu queria complementar a sua fala, né, sobre o Alexandre Guimarães, que é um técnico fantástico, né, ganhou o colombiano do ano passado com o América de Cali. Inclusive aqui meus parabéns ao América de Cali, que ganhou no último domingo o título da Liga de Maior novamente, né, para quem não sabe, a Liga de Maior é a Liga colombiana. Mas assim, sobre o Alexandre Guimarães, mesmo ele ganhando o torneio finalização do Campeonato Colombiano ano passado, recebeu muito pouco prestígio, né, das nossas mídias tradicionais. Ele é um técnico muito consagrado na América Latina, principalmente treinando grandes times da América Central, né, como o Desportivo Saprissa da Costa Rica e o Comunicaciones da Guatemala. Mas acho que ele é um técnico muito pouco falado aqui no Brasil, né? O torcedor do Botafogo sabe que no último mês teve rumores da chegada do Alexandre Guimarães para substituir o técnico argentino Ramon Dias, né, que acabou nem estreando, né, no Clube Alvinegro, mas acredito eu que nem o Alexandre Guimarães daria jeito nesse elenco botafoguense. Mas voltando aqui, né, a falar do nosso ranking, que é o importante, eu separei um time que talvez tenha sido o elenco mais encantador com a bola no pé nessa década, que foi o Santos de 2011, né, Joey? Timaço que muita gente fala que é o Santos do Neymar, mas não tinha só o Neymar. Tinha o lateral Alexandro, o Danilo, né, que revezava como volante na época, tinha o Ganso, que tinha seus momentos de lampejo sensacionais naquela Libertadores, e tinha o folclórico Zé Love, né, que se recusou a jogar no Milan, né, Joey? Gustavo, mas antes de entrar um pouco nesse assunto Santos, só queria dar uma palavrinha sobre o Alexandre Guimarães. Primeiramente, a minha torcida para ele fazer mais um grande trabalho, né, pelo Atlético Nacional. E assim, é complicado, cara, até essa especulação dele no Botafogo. Eu até queria compartilhar assim, meus sentimentos com o torcedor botafoguense, um ouvinte botafoguense, porque o que essa diretoria está fazendo com o clube e está fazendo com o torcedor é
é cruel, sabe? Talvez nem o próprio Alexandre Guimarães conseguiria resolver esse time, conseguiria salvar esse time. O problema passa por essa diretoria que é um escárnio na história do Botafogo, né? Mas enfim, continuando o assunto do Santos, é verdade, o glorioso Zé Love, que segundo ele não faz testes, né? Não faz testes ele. Na época ele jogava no Siena, salvo engano. Esse não é uma... Salvo engano, né? Aí foi que ele foi fazer um teste no Milan, assim, não, que ele não faz testes. Aí, né, acabou que a carreira dele começou a degringolar a partir daí. Mas aquele Santos era um belo time, né? Eu só tenho uma certa discordância sobre ele ser o time em específico mais bonito e o melhor dessa década. Para mim tem outros times, mas certamente esse time teve o melhor jogador da década aqui na América Latina, que para mim foi o Neymar, né? O que o Neymar fez naquela Libertadores, assim, foi histórico, é coisa para daqui 50 anos você lembrar, né? E você também tinha o Muricy Ramalho, tinha um grande Muricy Ramalho, para mim tá entre os melhores técnicos da história da América toda, não só da América Latina. E digo mais, tá entre os maiores técnicos do mundo, porque a carreira do Muricy Ramalho e o que ele fez, a sua metodologia de trabalho, é coisas para pouquíssimos técnicos do planeta. Não é o fato de ele ser brasileiro, não. Foram os resultados que ele teve, foram os times históricos que ele montou, que ele treinou, e a sua metodologia de trabalho já fala por si só, né? E aquele Santos era um bom time, cara, de fato, né? Você tinha o próprio Léo, que inclusive soltou aquela frase clássica naquela final, no final de Mundial, assim, vamos ver se o Barcelona é isso tudo. Acabaram que viram, né? E também tinha um Ganso que eu vou até compartilhar com um amigo ouvinte. Pra mim, na época, o Ganso seria melhor do que o Neymar, né? Porque ele tinha aquela aura de 10 clássico, tipo Zico, Riquelme. Acabou que o Neymar já futuramente virou essa estrela que ele é hoje, virou um grande personagem. E o Ganso, de certa forma, foi uma decepção, mas sim, naquela época era muito bonito de ver jogar, de fato. Exatamente, né, Joey? E o Ganso se enquadra naquele jogador decepção, né? Assim como o Matias Fernandes foi. O Matias Fernandes que jogou no Colo-Colo, foi pro Villarreal, jogou na Fiorentina e que jogou no Milan também, né? E assim, os dois jogadores foram decepções completas, porque a gente esperava muito desses atletas, né? Pois é, Gustavo, exatamente. Se bem que olha que o Matias Fernandes até que conseguiu ter uma carreira decente. Por mais que o que a gente esperava dele era muito mais, a gente tinha uma expectativa de que ele virasse um craque geracional, né? Infelizmente não ocorreu, mas até que ele teve uma carreira decente. Mas, por exemplo, um outro cara, um grande jogador que também se encaixa nisso foi o Chucho Benítez, equatoriano. Ele, infelizmente, acabou falecendo de parada cardiorrespiratória, mas ele teve grandes temporadas no América do México, né? Tanto que, infelizmente, ele acabou falecendo antes de poder fazer um sucesso em algum clube europeu, né? Mas ele deixou grandes marcas no futebol mexicano, até porque foi artilheiro, né? Foi artilheiro e tudo mais. Aí fica essa decepção de que ele poderia ter brilhado muito mais, mas infelizmente nos deixou cedo. Mas voltando aqui ao assunto, né? Voltando ao assunto aqui da nossa lista, o meu segundo lugar, cara, vai pro Flamengo. Isso, pro Flamengo, né? Flamengo campeão da Recopa, tanto da Recopa do Brasil quanto da Supercopa do Brasil, no caso, tanto da Recopa Sul-Americana de 2020, vice da Sul-Americana de 2017, campeão da Copa do Brasil de 2013 e
vencedor dos estaduais de 2011, 2014, 2017, 2019 e 2020, além, claro, dos títulos brasileiros de 2019 e a Libertadores de 2019, né? Obviamente eu escolhi o Flamengo para ficar em segundo lugar, porque pode até pensar que é clubismo pelo fato de eu ser assumidamente flamenguista. Se o ouvinte não sabia, já me assumo aqui, meu carinho, minha torcida pelo Flamengo. Mas eu escolhi o Flamengo para ficar em segundo maior time da década, porque o que foi feito em 2019 foi surreal. Tanto que se os meus critérios fossem um time específico, de um ano específico, aí o Flamengo ficaria em primeiro lugar, porque aquele Flamengo do Jorge Jesus, assim, foi um suprassumo do futebol mais bem jogado no mundo, assim. Claro, não fazendo comparações exacerbadas, mas eu me refiro ao estilo de jogo, né? A um futebol ofensivo, direto, pressão alta, a perca e pressão, quando você perde a bola, você já pressiona em busca da bola, com a movimentação extremamente rápida entre os ataques, inclusive com aquele ataque entre Bruno Henrique e Gabigol, que para mim foi a melhor dupla de ataque do século, né? Foi a melhor dupla de ataque do século e foi um almanaque. O que o Flamengo apresentou, o que o Flamengo de Jorge Jesus apresentou foi um almanaque de futebol bem jogado e futebol moderno nos dias naqueles tempos, né, de 2019, o futebol se jogava até hoje, né, se joga desse jeito, e o Flamengo assumiu isso de uma forma surreal, que aquele Flamengo era encantador, né, aquele time, e também, claro, fazendo menções honrosas à Copa do Brasil de 2013, com aquele liderados pelo Hernani Brocador, aquele atacante folclórico, né? Da mesma forma que o Obina foi folclórico, tivemos Hernani Brocador, também tivemos a passagem do grandioso Paulinho 769, né? Que hoje está no Rio Branco, daqui do Espírito Santo. Mas os títulos, embora tenha muitos títulos de estaduais, eu acabo não colocando tanto peso. Para mim tem um peso mais leve. O motivo da minha escolha foi realmente o ano de 2019, que foi tão grandioso, foi tão histórico, que é um time geracional, que para mim vale a pena no segundo lugar. E você, Gustavo, concorda com os meus argumentos, né? Tem alguma objeção? Exatamente, Joey. E assim, esse time de 2019, tudo isso que você falou e mais um pouco. E ele mudou também, né? Ele mudou toda a dinâmica do futebol brasileiro, de como fazer futebol no Brasil. E até por isso esse ano a gente não vê uma discrepância tão grande, o qual a gente via no passado, né? Porque os times evoluíram junto. Eles entenderam que fazer futebol brasileiro é diferente, tem que ser diferente. Mas assim, eu acabei não colocando ele no meu top 3, porque meus critérios foram principalmente pautados assim em minha relação afetiva com esses times, né? E até porque eu sou fã do futebol alternativo, eu gosto de ver times que são montados assim com jogadores desconhecidos que acabam revelando personagens, né? Que a gente tem uma relação afetiva com esses personagens do futebol latino. E como é o caso mais recente aí desse América Mineiro, né? Que joga um futebol sensacional com poucos recursos. Mas se me permite, Joey, vou me obrigar a ser contraditório agora, tá? Meu primeiro lugar vai para o time que foi mais dominante na década, indiscutivelmente, que foi o River Plate, né? Que foi um time que em 8 anos saiu de uma inédita segunda divisão do Campeonato Argentino e acendeu novamente seus momentos de glória, né, cara? E então, assim, na minha opinião, não tem como dar o nosso título simbólico a outro. Cara, o mais engraçado dessa lista é que mesmo a gente tendo alguns critérios até diferentes, não fugiu muito das escolhas nossas, porque o meu primeiro lugar também é o River Plate, são Los Millonarios. Cara, é impossível não citar o River.
as Libertadores de 2015, de 2018, a Sul-Americana de 2014, as Recopas de 2015, 2016 e 2019. E justamente as Copas da Argentina de 2014, 2015, 2016, 2016, 2017, 2017 e 2018. É impossível não citar o River Plate, né, cara? Luseu, que pra mim é o melhor técnico da América Latina. Há anos, pra mim, o melhor técnico da década aqui na América Latina, que é o Marcelo Gallardo. É o Marcelo Gallardo, que pra mim eu achei criminoso ele não ter sido escolhido, não tá no mínimo na lista dos 5 melhores técnicos do mundo nessa temporada e das temporadas anteriores também, porque o trabalho bom dele já vem de anos. Ele, para mim, é um dos pontos centrais desse River Plate campeão, desse River Plate poderoso, que é isso que o River Plate é. E sem contar também que a forma que ele trabalha com os jogadores, né? Grandes jogadores que rendem tão bem com ele. Você vê o Rafael Borré aí, que tá jogando muita bola, o próprio Franco Armani, que era goleiro também do Atlético Nacional, que agora tá no River e foi recordista de clean sheets com o River Plate em 2018, né? E também tem caras como o Enzo Pérez, o próprio Lucas Prato, né? E caras que já passaram pelo River Plate do Gallardo, que são jogadores fantásticos, como o Lucas Alario e o Ezequiel Palacios, hoje um grande jovem talento. É impossível não citar o River Plate como o melhor e maior time da década. É impossível. E sem contar que o River Plate foi finalista em 2019 e é semifinalista nessa edição de 2020, que vai respingar em 2021, mas vamos considerar que é uma edição de 2020, ainda como um dos grandes, se não o maior favorito a vencer a mais um título da Taça Libertadores da América. Pois é, né, Joey? E vale a pena a gente ressaltar também que o Marcelo Gallardo ele conseguiu reconstruir seus elencos com extrema qualidade, né? Em 2015, por exemplo, ele perdeu o zagueiro Ramiro Funes Mori, que era um excelente zagueiro, né? O Ramiro Funes Mori, que é irmão do Rogério Funes Mori, o atacante Rogério Funes Mori. Perdeu o Matias Krenviter, né? Que era um excelente volante também. O Teófilo Gutierrez, que hoje está no Júnior Barranquilla. O German Petzela. Em 2018 também perdeu peças muito importantes como o Juan Fernando Quinteiro, qual é o nome daquele cara? O Gonzalo Martínez, né? Então assim, foi um elenco que foi se reconstruindo com a mesma proporção de qualidade. E vale a pena também a gente debater sobre qual foi o melhor time, se foi o River Plate de 2015 ou o River Plate de 2018. Fala aí, Joey, qual que você acha o melhor time? Escolhi o de 2018. Eu escolhi o de 2018 porque eu acho o time levemente superior tecnicamente ao de 2015. Olha que o de 2015 é um timaço. São comparações que chegam a ser até injustas, porque a minha preferência por 2018 não quer dizer que 2015 seja ruim ou seja apenas bom. Não, era um timaço. Mas o de 2018 consegue ser melhor. E o fator predominante para mim é a final do século contra o Boca Juniors lá no Santiago Bernabéu, depois de um primeiro jogo extremamente conturbado, né? Esse fator faz para mim ser indiscutível a escolha do River de 2018. Pois é, né? E é bom a gente relembrar também de momentos folclóricos dessa Libertadores, né? O Gallardo, por exemplo, ele burlou as regras da federação naquele jogo que ele participou ativamente do jogo contra o Grêmio, mesmo estando suspenso, né, nas semifinais da Libertadores. E a Conmebol acabou não punindo o Gallardo nem o clube como deveria. Houve também o caso envolvendo o Santos, né,
que foi punido porque escalou o Carlos Sanches no empate, né, de 0-0 contra o Independente, mas a Conmebol também acabou não punindo o Zuculini, né, do River Plate por também uma escalação irregular. Teve também o problema envolvendo brigas de torcida que obrigou a final ser em Madrid. Então, assim, foi uma Copa muito absurda se tratando de como a Conmebol passou pano para os times argentinos. Mas vamos falar também sobre os times que também poderiam entrar nessa lista, né, Joey? Acho que é sempre bom a gente citar esses times, tá? Pois é, meu amigo. Se a gente for falar dos desmandos na Conmebol, a gente gastaria mais do que um episódio do nosso podcast. Então vou nem me estressar não, e vou até colocar minha salsa aqui para poder falar das 3 menções honrosas que poderiam sim estar entre os 3 maiores times dessa década, e poderiam mesmo. Eu vou começar pelo Tigres, do brasileiro naturalizado mexicano Ricardo Ferretti, uma lenda do futebol mexicano, com sua, nessa década, né, uma Conca Champions, né, além dos vices de 2015, 2016, 2016, 2017 e 2019, além dos campeonatos mexicanos de 2011, 2015, 2016, 2017 e 2019. Também tem a Copa do México de 2014, o torneio Campeón de Campeones de 2015, 2016, 2017 e 2017/18. Seguindo aqui, vamos para o Clube Monterrey, Los Rayados, com 4 Conca Champions. 2010-2011, de forma invicta. 2011-2012, 2012-2013, também de forma invicta. E 2019, além do Campeonato Mexicano de 2019 e vice-campeonato em 2012, 2016 e 2017, além das Copas do México de 2017 e 2020. E, concluindo, o América do México, as Águias, que venceram o Campeonato Mexicano de 2013, 2014 e 2018, vice em 2016 e 2019, e a Conca Champions de 2014, 2015 e 2015 e 2016 de forma invicta, né? É notório que os times mexicanos foram extremamente dominantes na América do Norte e Central e poderiam sim ter entrado na lista de times da década, mas ao meu critério, claro, eu escolhi mantê-los como menções honrosas porque a competitividade na América do Sul, nos meus critérios, é maior. A competitividade é maior aqui na América do Sul e devido a isso eu acabei dando preferência por times sul-americanos no top 3. Mas, por exemplo, seria muito diferente se os clubes mexicanos disputassem a Libertadores como já disputaram alguns anos atrás, né? Se não fosse isso, com certeza teria um time mexicano no meu top 3, mas como eu não gostaria de deixar eles de fora, eu acabei reservando espaço para eles nas minhas menções honrosas. E falando assim de competitividade da Libertadores, é sempre importante também falar que o Tigres foi finalista, né, da Libertadores de 2015 contra o River Plate. O River Plate massacrou, claro, no segundo jogo, né, o segundo jogo de volta por 3-0. Mas assim, eles fizeram um campeonato super digno, né? Chegou à final, jogou muita bola. E uma pena assim que o Ferretti ele sempre tem aquele estigma, né, de técnico que sempre bate na trave, mas não é bem assim não. Ele tem uma estratégia de jogo muito interessante que eu queria muito ver ele aqui no Brasil, cara, treinando algum time do Brasil. Mas aqui sobre as minhas menções honrosas eu queria falar especificamente de um time, que é o Corinthians de 2012, o último campeão latino-americano do Mundial de Clubes, um time comandado pelo Tite, né, pelo técnico Tite, atual técnico da seleção brasileira, e foi muito importante aquele time, né, que quebrou também outro estigma, que foi de que o Campeonato Brasileiro parou de produzir campeões mundiais. E aquele Corinthians foi um time que também está na lembrança, né, no consciente coletivo de muita gente. Pois é, cara, o Corinthians de 2012 foi de fato um timaço. Pra mim a vitória mais emblemática foi aquela vitória em cima do Boca Juniors, né?
Assim, eu vou ser honesto com o ouvinte. Eu tenho problemas com aquele Corinthians por razões pessoais, porque assim, não é um futebol que me agrada. Eu não vou mentir pra você, ouvinte. Mas é claro, também eu preciso dar o braço a torcer que foi um futebol eficiente para poder ter vencido o campeonato. Ok, eu respeito isso, mas não é um futebol para mim que vistoso. Enfim, se eu for entrar nesse debate sobre o Corinthians, não só de 2012, mas o Corinthians dessa década, o debate vai ser longo e eu provavelmente vou ganhar alguns desafetos. Então eu vou me limitar a dar meus sinceros parabéns ao Corinthians, que de fato aquele de 2012 fez merecer o título da Libertadores e o Mundial de Clubes. Eu nem digo assim que tenha sido futebol bonito de se ver, porque realmente não foi, né? Foi um time burocrático, mas foi um time que representou muito, cara, assim, a imagem do futebol brasileiro para o mundo, né? Porque a gente sabe, né, desde sempre que o futebol brasileiro é um futebol muito legal de se ver. E o jeito que o Corinthians se posicionou naquele Mundial, né, ganhando do Chelsea da forma que foi, eu acredito que tenha sido a última mão de Deus, né, do Maradona pro futebol brasileiro, pro futebol latino. Eu sempre acho interessante essas histórias, né, que são contadas, né, de forma poética, né, de forma folclórica. Eu sempre gosto desse futebol folclórico, então por isso que eu coloco aqui o Corinthians de 2012. Mas, antes da gente terminar, né, nosso podcast, é bom a gente alertar que hoje a gente não vai falar sobre as nossas previsões da rodada, né? Até porque os principais campeonatos da América Latina só voltam lá pro dia 7, pro dia 8. Então hoje a gente não vai falar, né, sobre as previsões da rodada, só no nosso próximo episódio. Então aguarde o nosso próximo episódio. E vou aproveitar, né, a deixa para terminar nosso podcast, né? Foi novamente muito proveitoso estar contigo mais uma vez, querido ouvinte. Agradecer, claro, ao Joey, né, por estar sempre comigo aqui nessa mesa redonda, e aproveitar também para pedir ao ouvinte que siga as nossas redes sociais, né? Fala aí, Joey, quais são as nossas redes sociais? Perfeitamente, Gustavo. O ouvinte pode nos encontrar no Twitter com @futebollatinos e também pode encontrar a gente no Instagram com o IG Futebol na América Latina. Não na América Latina, é Futebol na América Latina, tudo junto, tá? Ouvinte, foi um grande prazer, amigo latino-americano e amiga latino-americana, de estar junto com vocês aqui nesse mais um episódio, né? Eu desejo do fundo do meu coração um feliz ano novo para todos vocês, para a sua família, um beijo no coração de todo mundo, e ano que vem tem mais. Grande beijo, grande abraço. Então é isso aí, querido ouvinte latino, né? Feliz ano novo, um próspero ano novo. Aproveita também, manda uma mensagem, manda um direct lá nas nossas redes sociais, assista os jogos e acompanhe as nossas atualizações. Valeu e até a próxima!